Queridos irmãos e amigos, professores da Escola Bíblica Dominical, Programa de Educação Cristã Continuada. Paz seja convosco. Lição número 7. Paulo, exemplo de liberdade. Que bom. Essa é a lição número 7, que está abrangendo 1 Coríntios, capítulo 9. Se você não se inscreveu ainda no canal, sou o pastor João Neres. Tive a honra de comentar Hebreus e Tiago. Essa é minha família. E a Radassa, minha neta, pede para você se inscrever no canal. Além desta aula para os professores, temos a live diária, lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Todo dia, 17 horas. Inclusive, todo livro, toda carta, 1 Coríntios, já está gravada. E você pode assistir versículo por versículo, tirar suas dúvidas. Toda semana eu estou indicando um livro. Semana passada eu indiquei Icabod. Essa semana eu quero indicar para vocês o Fator Melquisedeque. Todo estudante de teologia, todo professor deveria mesmo conhecer esse livro, Fator Melquisedeque. Um livro maravilhoso. Você não pode deixar de conhecer. Eu vou mandar em PDF para quem está na minha lista de transmissão, no número final 3737. Se você não está, é só mandar um WhatsApp para mim e eu incluo você na lista, tá bom? Lição 7, Paulo, um exemplo de liberdade. No final, eu vou deixar aí meu contato, caso você queira tirar alguma dúvida, certo? Bem, no tópico 1, o comentarista nos fala de autenticidade. A autenticidade do chamado. Paulo faz questão de dizer que se ele não é apóstolo para os outros, pelo menos para aquela igreja de Corinto, ele é, porque aquela igreja é o selo do seu apostolado. Bem, o apóstolo Paulo não é aceito por todos como apóstolo, pois os critérios estão apresentados aí na lição. Deveria ter visto o Senhor Jesus Cristo, trabalhar pelo Evangelho, produzir frutos, e Paulo não tinha andado diretamente com o Senhor, mas Paulo testifica nesta carta aos Coríntios que o Senhor o encontrou como um abortivo, ou seja, foi chamado fora do tempo. E aí, meus amados, mais no finalzinho eu vou dar um resumo sobre a vida de Paulo, porque teologicamente e, vamos dizer assim, filosoficamente, em termos de formação, de capacidade, Paulo é chamado de vaso escolhido, porque, de fato, para o que ele foi chamado, ele tinha muito mais capacidade do que os 12. E nós vamos ver isso mais na frente. Então, ele tinha autenticidade do seu chamado. Quando ele diz, não sou eu, porventura, livre, não sou eu apóstolo, não vi o Senhor Jesus, Senhor nosso, ou seja, eu também o vi. A autenticidade dos direitos. Ele diz, não tem direito de comer e beber, de levar uma mulher como Pedro, como Cefas. É importante que você saiba que Cefas é Pedro em aramaico. E ele usa muito essa expressão. Paulo chama Pedro de Cefas, que é o nome dele em aramaico. A autenticidade da liberdade. Eu, porém, me tenho servido de nenhuma dessas coisas e não escrevo isso para que assim faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém anule essa glória. Ou seja, ele diz, olha, eu deixei outras igrejas recebendo salário, mas eu sei que tem muitos aí que não concordam em pagar o salário para mim, então eu prefiro não receber. E ele diz aqui que prefere morrer do que alguém anular dele essa glória. Ele permanece livre, é muito bom ser livre. Bem, o tópico 2 fala dos direitos. Ele diz que tem direito ao casamento, mas eu disse essa semana numa sala do seminário que a missão de Paulo era uma missão muito difícil, né? Vamos botar assim, entre aspas, uma missão suicida. Ele sabia que podia morrer a qualquer instante. Não dava para levar uma mulher. Seria uma covardia de Paulo colocar uma mulher em risco com ele. Ele sabia que a missão dele não era nada fácil. Sustento a mesma coisa. Ninguém jamais vai à guerra à sua própria custa.
a seu próprio custo, com seus próprios proventos. E aqui nós temos base para o sustento pastoral, ministerial, missionário, com os dízimos e ofertas. Porém, Paulo diz, olha, eu prefiro fabricar minhas tendas, eu quero ser livre e não depender desse salário de vocês. Né? Quanto à legalidade, a lei de Moisés dizia, não atarás a boca ao boi que debulha. Então, há uma legalidade para o sustento pastoral, ministerial e missionário, mas Paulo também abre mão. Renúncia, liberdade para renunciar. Ele usa essa liberdade para renunciar os direitos que ele tem. Renunciar para pregar a todos, porque uma vez que ele não usufruía de alguns direitos, ele tinha uma porta aberta para pregar para determinados grupos. E, por último, o prêmio da renúncia. Todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Uma coroa incorruptível. Aleluia. Lição número 7, capítulo 9, o apóstolo Paulo está falando da sua liberdade como apóstolo e defendendo também o seu apostolado. Meus amados, esse homem de Deus, Saulo de Tarso, eu indico para você também aquele filme, Paulo, apóstolo de Cristo, não deixe de assistir, porque é muito bom. Esse homem criado aos pés de Gamaliel, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, hebreu de hebreus, ele era doutor na lei, fariseu, e ele tinha no mínimo 2 faculdades, uma vez que ele discursou para os filósofos epicureus e estoicos. Paulo tinha uma bagagem invejável. Invejável. Um homem extraordinário. No entanto, ele diz que todo esse conhecimento que ele tem, ele considera como esterco pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo. E ele diz, olha, eu prossigo para o alvo. Não que eu haja alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Esse homem de Deus vai escrever nada mais, nada menos do que a metade do Novo Testamento. Se a carta aos Hebreus for dele, como alguns creem, inclusive eu, ele terá escrito 14 cartas. Ele não sabia que as suas cartas virariam Bíblia. Ele não sabia que as suas cartas seriam a metade do Novo Testamento. Então, ele realmente é um vaso escolhido, um homem separado, um homem diferenciado, um homem que subiu ao 3º céu e ouviu palavras inefáveis que não era lícito dizer aos homens. E por isso ele tem essa capacidade. Paulo passou 3 anos ali na Arábia, e esses 3 anos foi de tete a tete com Deus. Uma informação do filme que bate com o texto de Gálatas, capítulo 1. Em Gálatas 1, ele diz que foi à Arábia, ou seja, ele dá a entender que ficou em oração, relendo os pergaminhos, entendendo a chamada de Deus na sua vida. Antes que ele fosse chamado lá no capítulo 13, ele foi para a Arábia. Bem, no filme, o Lucas, o médico amado, perguntou, Paulo, por que você ficou 3 anos na Arábia? E no filme, ele diz, porque os discípulos dele, os 12, ficaram 3 anos com ele. Eu precisava ficar também, no mínimo 3. Isso bate com o que está lá em Gálatas, porque realmente ele teve uma experiência fenomenal com o Senhor. E naquele momento que ele é chamado lá no capítulo 13, coisas extraordinárias já aconteceram na sua vida. Muita gente pensa que Paulo foi chamado hoje e amanhã já estava como apóstolo. Não, não é assim não. Ele teve uma experiência fenomenal nesses anos que ele passou na Arábia. 3 anos, literalmente, de monte, de oração, de busca, onde ele recebeu revelações como da ceia, que diz, o que eu recebi do Senhor é o que eu vos ensinei. Até a ceia, o próprio Jesus ensinou para ele. Não foram os apóstolos. Não foi nenhuma escola teológica. Esse é Paulo. Esse é o homem que nós vamos respeitar e considerar na lição número 7 como um exemplo de liberdade.
Deus abençoe, meus amados, 10 minutos, não quero que esse comentário demore muito. Qualquer dúvida, deixe a sua mensagem aí nesse número de WhatsApp, 98050-3737. Livro indicado, Fator Melquisedeque, vou mandar para vocês em PDF, e quem puder, adquira, que é um livro maravilhoso. Deus abençoe a todos, boa aula, em nome de Jesus.